E agora nós vamos fazer quase um esquenta aqui do 3 em 1. Nós estamos em contato com a Amanda Klein, comentarista, Rodrigo Constantino também comentarista, os dois do 3 em 1. E nós vamos saber como é que eles estão acompanhando esse depoimento, as respostas aí de Luiz Henrique Mandetta, encaminhamento da CPI da Covid. Amanda, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo Constantino. Boa tarde, Denise, boa tarde, Amanda, e boa tarde a todos da Jovem Pan. Bom, antes de começar o depoimento, aí, o questionamento aí de Luiz Henrique Mandetta, nós tivemos de novo desavenças aí entre os senadores em relação a procedimentos, de novo discussões, voltou aquela discussão referente a Renan Calheiros como relator, mas Amanda, no geral, começando por você aí, como é que você viu o encaminhamento, as respostas de Mandetta, possíveis implicações do governo e dele mesmo na forma como o país lidou de início com a pandemia? Olha, Denise, eu acho que a gente não tem que tentar alçar ninguém a figura de herói. O Mandetta, com certeza, cometeu vários erros, e alguns senadores enfatizaram isso, como a não adoção de barreiras sanitárias desde o início, ou o não uso maciço de testagem, ou de rastreamento de contatos e consequente isolamento. Então, esses definitivamente são erros do começo da gestão de Mandetta. Agora, o que eu acho que é o ponto crucial, fulcral nesse depoimento, é tentar recontar essa história do início da pandemia para entendermos como chegamos até aqui. E aí eu acho que, nesse sentido, é um depoimento muito esclarecedor e muito elucidativo, porque em vários momentos Mandetta deixa claro que o presidente Bolsonaro optou por ouvir alguns médicos, né, o que ele chamou de assessoramento paralelo, e não a maior parte da comunidade científica, não o Ministério da Saúde, e não instituições reconhecidas como Adolfo Lutz, ou Emílio Ribas, ou a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, ou a Fiocruz, Biomanguinhos. O presidente Bolsonaro se cercou de alguns médicos que ficaram à margem dessa grande parte da comunidade científica e não seguiu o que estava sendo aprendido e acompanhado pela experiência internacional e pelas agências sanitárias do mundo inteiro. Então, no que isso resultou? Isso resultou na adoção do tratamento precoce como a resposta, a solução para o combate à pandemia, numa opção por tentar o isolamento vertical, quando isso não era adotado por nenhum outro país do mundo, e também para tentar se chegar à imunidade de rebanho, baseado numa crença em que há grandes aglomerações, como favelas, comunidades no Brasil, e falta de saneamento básico. Então, de qualquer forma, esse vírus iria circular, contaminar grande parte da população, rapidamente o Brasil chegaria à imunidade de rebanho, e essa seria a melhor forma de combater a pandemia. Então, fica estabelecido quais eram as orientações, as diretrizes do governo federal, que são contrárias à orientação e às recomendações do Ministério da Saúde e das melhores práticas da medicina e da comunidade científica. Então, ajuda muito a recontar essa história. A parte em que o Mandetta diz, em que em um determinado momento ele entra numa reunião do Planalto com médicos, que o Bolsonaro estava cercado por médicos, que não assessores do ministro da Saúde, que recomendavam a cloroquina, e que havia, inclusive, um papel não timbrado pronto para mudar a bula da cloroquina e passar a recomendá-la para a Covid-19, mesmo sem nenhuma evidência, mesmo sem nenhum amparo científico de que aquele remédio funcionasse para a Covid-19, aliás, como não existe até hoje, é assustador. Então, deixa muito claro como essa política totalmente à margem anticientífica do presidente Bolsonaro resultou, sim, em um aumento de casos e mortes. É difícil de mencionar o quanto isso contribuiu, o quanto isso resultou em um aumento de casos e mortes, mas é certo falar que o nosso combate à pandemia foi prejudicado por essa visão anticientífica. E agora, Constantino, como é que você avalia tudo que foi dito até agora, inclusive essa questão relacionada a tratamento preventivo, não apenas a cloroquina, foram citados também outros medicamentos utilizados na época, alguns senadores questionaram inclusive o fato de Manaus ter disponibilidade desses medicamentos, não ter oxigênio, é uma coisa que ainda se precisa aprofundar muito mais o que aconteceu em Manaus, inclusive o Mandetta se mostrou disposto a conversar mais especificamente sobre isso, mas qual a sua avaliação até agora?
Denise, a minha avaliação até agora é que não decepcionou ninguém que sabia que ia ser um circo, né? Então é hipocrisia do começo ao fim, politicagem barata, e a fala do Mandetta aponta nessa direção. A arrogância de um político ortopedista que monopoliza a fala em nome da ciência, né? A descrição que ele faz ali é quase como se o Ministério tivesse agido de forma exemplar até a sua saída. Dali em diante é o obscurantismo que vingou, né? Isso aí é uma arrogância ímpar e absurda. A hipocrisia de quem agora está de máscara, mas cumprimentou pela mão, apertando a mão, o presidente da CPI, o relator, e que foi pego em praia, em sinuca, dançando com ex-funcionários quando foi demitido, tudo isso sem máscara, né? Então, de novo, a hipocrisia que é a marca registrada dos isolacionistas de via de regra. A politização de um remédio, quer dizer, o senador Girão, que vem tentando trazer alguma seriedade para uma CPI circense, né, lembrou da H1N1, da influenza, quantas vidas o Tamiflu pode ter salvado sem o teste de ouro randomizado, duplo cego no primeiro momento, né? Então essa demonização de um remédio que pode salvar vidas, ao mesmo tempo que falam como se fosse científico o lockdown, ou as mesmas vacinas que estão em fase de experimentação, isso mostra, né, como politizaram desde o começo essa pandemia, e isso sim pode ter custado muitas vidas. Agora, o senador Otto Alencar, que é médico também, ele até esclareceu os possíveis efeitos colaterais no caso da cloroquina, né? Eles tiveram uma brincadeira lá falando de medicina. Agora, o mundo todo acabou quase deixando de lado esse medicamento preventivo. O Tamiflu se acabou mostrando eficiente no passado. Agora, a Constantino mostrou o porquê das divergências que ocorreram desde o começo e independentemente de responsabilidades, o que a gente viu é que o Brasil, por não ter uma unidade política, ele acabou perdendo tempo e muitas estratégias que poderiam ter sido definidas preventivamente. E tem a questão da própria OMS, né, que foi muito ressaltada por Mandetta, que sempre se cobra o fato de o Brasil ter realizado o carnaval no começo do ano passado, mas a OMS demorou muito para declarar a situação de pandemia, não é? Denise, a OMS errou muito mais do que acertou nessa pandemia e ainda é, curiosamente, usada por alguns como símbolo de ciência. Daí você vê como usam de forma leviana a palavra ciência, né? A OMS é comandada por um revolucionário marxista acusado de corrupção no país de origem, que é a Etiópia, e que é um puxadinho hoje em dia do regime chinês ditatorial. Então é isso que estão levando a sério como fala em nome da ciência. Errou muito mais do que acertou. O ministro Mandetta colocou agora aí, ainda há pouco, que 420 mil mortes o separam do presidente. Isso é discurso de ciência ou isso é discurso de PSOL? Responsabilizar o presidente Bolsonaro por todos os óbitos no país, ou quase todos, isso é de uma demagogia ímpar, né? O Brasil não é sequer entre os 10 países que mais tiveram morte por milhão de habitantes. Então é uma tentativa de novo, né, de transferir responsabilidade e confundir o próprio presidente com o vírus chinês. Faltou algum tipo de coesão e tudo. Depende, né? O que muitos entendem quando dizem isso é que o presidente teria que ter adotado o lockdown, as restrições que os governadores queriam. E está aí o resultado, não poupou vidas e destruiu a economia. É isso, eu não quero furar muito da conversa que vocês terão certamente no 3 em 1. Amanda, rapidamente para encerrarmos a nossa conversa aqui, por favor. Denise, é um depoimento que abre os trabalhos, é um depoimento extenso. O Nelson Teich, que ia ficar para essa tarde, acabou até sendo remarcado. Eu acho que outro fato importante que a gente precisa comentar aqui rapidamente é a desistência do Pazuello ir à CPI, né? Ele alegou que teve contato com outros 2 coronéis assessores dele que foram diagnosticados com Covid, por isso ele não iria. Eu imagino quantas pessoas que o Pazuello, que já teve Covid, inclusive deve ter tido contato ao longo desses meses à frente do Ministério com Covid e nem por isso deixou de atender a nenhum compromisso. Ele estava andando num shopping em Manaus, semana passada, ou retrasada, sem máscara. Então a gente vê que ele não está muito preocupado. Eu acho que o nome que isso tem é outro. É um medo, um temor de enfrentar os senadores, uma falta de preparo. Eu acho que é isso, mas a gente vê aí um general abandonando precocemente, previamente o campo de batalha. Mas o senador Omar Aziz, que é presidente da comissão, não se fez advogado, disse tudo bem, então a gente espera 14 dias, mas é importante ouvir o ministro presencialmente. Então acho que ele dá uma demonstração de que o trabalho é sério, é duro e todos devem ser inquiridos nas mesmas condições. O Mandetta esteve presente ali por longas horas extenuantes, sendo questionado pelos senadores, e não todos os ministros também têm que estar presencialmente lá na CPI, passar pela mesma pressão e pela mesma inquisição.
Exatamente, e o Marazis, como você bem ressaltou, ele falou que pode levar 15 dias, mas Pazuello será ouvido e é fundamental que talvez na gestão dele à frente do Ministério da Saúde foi o período de maiores dificuldades que nós tivemos, foi quando se estava definindo estratégias para a aquisição das vacinas e nós tivemos aquele caos em Manaus. Então, por enquanto, muito obrigado, Amanda Klein, também Rodrigo Constantino, pela participação aqui no Jornal Jovem Pan. Nós vamos seguir acompanhando esse longo depoimento aí e todas as questões que o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta, está respondendo. Uma boa tarde a vocês, que voltam logo mais no 3 em 1.